Quem manda no mundo? O professor Noah, da MIT, publicou que quem manda no mundo são os Estados Unidos. Desde a deflagração em 1939 da Segunda Guerra Mundial, Washington antevia que, firmando o conflito, os Estados Unidos terminariam numa posição de avassaladora supremacia. E assim foi. Os Estados Unidos tornaram-se, pois, os donos do mundo, considerando uma grande área que abrangia o hemisfério ocidental, o Extremo Oriente e o antigo Império Britânico, e passaram a exercer nela a supremacia militar porque levantaram o Muro de Berlim. O Muro de Berlim estabeleceu uma divisão territorial na cidade de Berlim. Foi construído em agosto de 1961 a mandato do governo da República Democrática Alemã, RDA ou Alemanha Oriental, para impedir o fluxo de refugiados para a República Federal da Alemanha, RFA ou Alemanha Ocidental. Porque a União Soviética acabou. Foi dissolvida em 26 de dezembro de 1991, como resultado da Declaração de número 192H do Soviete Supremo da União Soviética. A declaração reconheceu a independência das antigas repúblicas soviéticas e criou a Comunidade de Estados Independentes. Porque o Império Britânico perdeu seu domínio mundial. Há muitos fatores envolvidos no declínio do Império Britânico. Os principais foram as duas guerras mundiais. A primeira teve como um dos motivos a tensão militar e econômica com a Alemanha, e o fato que o Reino Unido saiu vitorioso de ambos os grandes conflitos. Mas toda guerra tem seu preço. Enfraquecido e com roubo financeiro, especialmente no pós-Segunda Guerra, o Reino Unido se encolheu e aos poucos, com diversos setores industriais extintos, ele não foi capaz de concorrer com outras grandes potências em desenvolvimento, especialmente os Estados Unidos e o Japão. Em 1947, então, o Reino Unido decide se retirar da Índia. Nos outros anos seguintes, o mesmo ocorreu com diversas colônias, especialmente na África. O que aconteceria com o planeta se tivesse uma guerra nuclear? Considerando o que aconteceu no episódio que pôs o fim na Segunda Guerra Mundial, uma guerra nuclear é um dos maiores medos que a humanidade tem. Isso porque a primeira bomba atômica da história, que atingiu Hiroshima há 70 anos, matou 70 mil pessoas. Hoje, os únicos países que oficialmente possuem armas nucleares, segundo a ONU, são Reino Unido, Rússia, Estados Unidos, China e França. Existem outros 4 países que não são reconhecidos como estados nucleares, mas que possuem armas artesanais. São Índia, Coreia do Norte, Irã e Paquistão. Acredita-se também que Israel tenha armas nucleares desde 1966, mas o país nunca reconheceu essa posse. Imagine se esses estados se estranham e começam uma guerra nuclear. Um grupo de cientistas americanos realizaram uma simulação computacional, estimando o resultado do uso de armas nucleares em perímetros limitados do planeta. Para a simulação, eles consideraram o uso de 100 ogivas, semelhante às que atingiram Hiroshima em 1945. O resultado foi assombroso. Eles constataram que os efeitos desvantariam não só as regiões atingidas, como o mundo todo sofreria complicações. A bomba ocasionaram mudanças nas passagens das estações e nos agentes químicos. Comprometeriam a saúde de todos. 5 mégatons de fuselagem negra chegariam à atmosfera e, antes de cair de volta à Terra, e absorver o calor caindo em forma de chuva tóxica. Como é a vida em Cuba ou na China? Em Cuba é certamente um dos países que mais desertam a curiosidade dos estrangeiros. No entanto, apesar dos acessos gratuitos à educação e à saúde de qualidade, aos seus mais de 11 milhões de habitantes serem diferenciais, o fato de o país ainda contar com poucos recursos tecnológicos e financeiros faz com que muitos, apesar de pensar em visitar,
não morar em Cuba. Afinal, são mais de 200 baias, 250 praias a serem aproveitadas ao longo de seus 5,7 mil quilômetros de extensão. Desde 2011, as relações com os Estados Unidos vêm se estreitando, iniciando possíveis parcerias e melhorias em seus serviços. Inclusive, a embaixada norte-americana foi reaberta no país. Cuba também está investindo mais na distribuição da internet para a população. Há cerca de 3 anos foram instalados os primeiros pontos de Wi-Fi públicos na cidade de Santiago, em Cuba. E na China, nem tudo é o que parece, principalmente com a comida. Em algumas partes, o país tem trens que chegam a 250 km por hora. Você imagina o poder de destruição de uma bomba atômica? Na história, há relatos de 2 situações nas quais as bombas atômicas foram utilizadas e causaram estragos irreversíveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, essas armas foram lançadas pelos Estados Unidos sobre o Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O poder de destruição dessas bombas foi imenso, causando quase 200 mil mortes. Esse episódio iniciou na era nuclear. Você já se perguntou como funciona uma bomba nuclear? A explosão de uma bomba atômica produz uma bola de fogo de 1 milhão de graus Celsius e luz que pode cegar a quilômetros de distância. Além de uma ventania de mais de 1.000 km por hora, seu resultado é uma destruição total num raio de 10 km do centro de explosão. Será que ainda existe algum país socialista? Sim, temos 4 ainda: Cuba, China, Coreia do Norte e Vietnã. Como ocorreu a Guerra no Vietnã? A Guerra do Vietnã foi um conflito armado que começou no ano de 1959 e terminou em 1975. As batalhas ocorreram nos territórios do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. Esta guerra pode ser enquadrada no contexto histórico da Guerra Fria.